Continuando aqui, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês sobre estruturas de decisão, né? Começando aí pela estrutura if, ok? Então vou estar apagando aqui o nosso código, tá? Não, na verdade eu vou criar aqui um novo projeto, tá? Porque vai que eu deixo esse código para vocês depois. Então, project, né? Console application, selecionar aqui o SDK que eu já tenho instalado, IntelliJ, né? A estrutura if, certo? Next, next, nessa janela. Estou criando aí um novo projeto, né, pessoal? Para a gente estar trabalhando aí. Já tenho aqui o meu arquivinho main, né? Criado. E agora, né, eu vou trabalhar com a estrutura de decisão if. Então, como que eu posso estar fazendo com a estrutura de decisão if? Né? Então, eu vou declarar aqui uma variável, val number igual a 5, ok? E aí eu faço o seguinte, validação, né? Se o meu number, né? Se o meu número for igual a 5, eu vou exibir uma mensagem, né? Então eu venho aqui e coloco um print número é igual a 5, ok? Se eu executar, gente, o número é igual a 5 porque ele é realmente igual a 5. Mas se eu mudo o valor aqui, ó, 7, ele já não vai entrar nesse meu if, né? Ó. Percebam que ele já não entrou nesse meu if. E aí eu tenho a minha estrutura if. Se eu quiser ter um valor default, né, ou seja, nenhuma condição acima foi verdadeira, eu executo ele. Eu posso colocar aqui um else, igual nós conhecemos nas outras linguagens, né, o meu else. Então eu venho aqui e print uma mensagem, o valor é diferente de 5. Ok? Na hora que eu executo, gente, percebam que agora ele vai dar o que? A mensagem, o valor é diferente de 5. Porque ele fez o seguinte, number recebeu o número 7. 7 é igual a 5? Não. Não entrou nesse meu bloco, executou o else. Se ele tivesse entrado nesse meu bloco, ele não testaria o else, certo? Ele encontrou uma condição verdadeira, ele sai fora. E aí, gente, nós temos aqui os operadores, né, relacionais. Operadores relacionais que nós temos no Kotlin é o igual, certo? Igual. Nós temos o maior, né? Nós temos o menor, certo? Nós temos o maior ou igual, certo? Nós temos o menor igual, certo? Menor ou igual. Nós temos o diferente. O diferente, agora me deu um branco, mas é igual nas outras linguagens também. Nós temos aí o diferente, tá? Esses são nossos operadores relacionais. Diferente. Esses são os meus operadores relacionais. Porém, além dos meus operadores relacionais, né, eu tenho também os operadores lógicos, né, que eu vou mostrar para vocês quais são na sequência. Aqui no nosso caso, eu tenho um if. Caso esse meu if não seja satisfeito, eu coloquei aqui um valor default. Mas entre esse meu if inicial e o meu valor default, eu posso ter várias condições sendo testadas através de um else if. Então vamos colocar aqui else if, e aqui eu coloco uma outra condição. Então, se número
number for menor do que 5, né, eu vou estar exibindo uma mensagem aqui, né, print o número é menor que 5. Caso contrário, eu já sei que o valor é maior que 5. Né? Por que eu sei que o valor é maior que 5? Ora, se ele não é igual a 5, se ele não é menor do que 5, ele só pode ser maior. Né? E aqui o else if, gente, eu posso ter vários else ifs, tá? Então aqui eu coloquei um outro else if, mas nada impediria que eu tivesse vários else ifs, tá? E no final, opcionalmente, eu posso colocar um else. Como funciona a regra? Ele entrou num if, ele não testa os demais elementos, ok? Essa minha primeira condição não é verdadeira, ele vai testar uma por uma dos meus else if. Ele encontrou um else if verdadeiro, ele não testa os demais, ok? Porém, ele executou todos os meus else ifs, não encontrou nenhum verdadeiro. Se eu colocar um else, de forma opcional, ele vai executar o valor default. O else sempre vai ser executado quando nenhuma condição anterior foi satisfeita, ok? E aí, gente, o que acontece, né? Além dos meus operadores relacionais, né, eu posso ter o quê? Os meus operadores, né, lógicos. Operadores lógicos. E aí, né, nós temos o E, né, que são dois E's comerciais, que representa aí o E. Ou AND em outras linguagens, né, em algumas linguagens. E o OR, né, que é os dois pipes, né, ou, OR. E aí, o que acontece? Vamos modificar aqui esse nosso código. Se o número for igual a 5, melhor, se o número for maior do que 5 e, né, esse meu número, number, for menor do que 10, eu vou exibir uma mensagem. Vou colocar aqui em parênteses, né, que fica mais bonitinho. Então, ó, se o número for maior do que 5 e ao mesmo tempo, né, for menor do que 10, eu estou usando o E. Quando eu uso o E, ambas as condições têm que ser verdade. Eu vou dar uma outra mensagem. Número está entre 5 e 10. Caso contrário, né, se o número for menor do que 5 ou o número for igual a 5, número é menor que 5 ou número é menor ou igual a 5, né? O número é menor ou igual a 5. O ou, ao contrário do e, gente, uma condição sendo verdadeira, ele já vai entrar na minha expressão lógica, ok? O e, as condições sempre têm que ser verdadeiras. Então aqui no caso eu tenho duas condições, então tanto a primeira quanto a segunda tem que ser verdadeira. O ou, uma condição sendo verdadeira, ele já vai entrar na minha expressão, né, lógica. O número é menor ou igual a 5. O valor é maior do que 10. Ok? Maior do que 9, né? Melhor, aqui eu vou mudar. Menor ou igual a 10, e aqui eu vou colocar maior do que 10. E aí, gente, olha como que ficou a minha estrutura. Deixa eu só ver quanto tempo de aula foi, 9 minutos. Tenho aqui a minha variável declarada, né? 7.
Ele vai fazer o seguinte, 7 é maior do que 5? É. Opa, eu usei o E. Então 7 também é menor ou igual a 10? Ele é menor do que 10, né? Porque eu usei menor ou igual. Ou seja, essas duas condições são verdadeiras, ele vai entrar aqui e não vai testar mais nenhuma. Mas vamos supor que eu tivesse colocado o valor 4. 4 é maior do que 5? Não. Eu usei o E, gente, já morreu aí a minha condição lógica. Tá? As duas precisariam ser verdadeiras. Entra aqui. 4 é menor do que 5? É. Opa, mas 4 não é igual a 5. Pera lá, mas eu usei o ou. Né? Quando eu uso o ou, eu posso ter mais de uma... eu posso... Desculpa. Uma condição sendo verdadeira é o suficiente para minha expressão lógica ser verdadeira. 4 é menor do que 5? Sim. Então, essa daqui eu nem preciso testar. Tá? Como eu usei o ou, ele já vai entrar aqui. Vamos supor que eu coloquei o valor 10. O valor 11, né? Vamos supor que eu coloquei o valor 11. 11 é maior do que 5? É. Opa, mas eu usei o E aqui. Então isso daqui também tem que ser verdade. 11 é menor ou igual a 10? Não, ele é maior. Opa, usei o E. Essa é falsa. As duas tinham que ser verdadeiras. Pula fora do if. Vem pra cá. Número 11 é igual a 5? É menor do que 5? Não. Opa, mas eu usei o ou. Se a outra for verdadeira, já é válido. 11 é igual a 5? Não. Então, também saiu dessa minha estrutura lógica. E aí, gente, novamente eu faço a ressalva que eu poderia ter vários else ifs, tá? Vários else ifs, ok? E se nenhum foi válido, eu chego aqui nesse meu else, né? O valor é maior do que 10, né? No caso, seria aí para minha expressão 11. Será, professor? Vamos testar aqui, ó, alterar de 7 para 11, para ver a mensagem que ele vai estar exibindo, né? E assim a gente aprende a estrutura if, que é uma estrutura, né, muito tradicional, né, nas tecnologias de programação. Mas lá, o valor é maior do que 10, ok? Nos vemos na nossa próxima aula sobre Kotlin. Até lá!